Eu sou o professor Sérgio Alves. Daremos início à nossa disciplina de redes locais e comutação. Veremos hoje na nossa primeira aula a parte de endereçamento IPv4. Então, nossa primeira aula, nós faremos uma breve recordação do endereçamento IPv4. Então, o endereço IPv4 é composto de quê? 32 bits. E para o computador nos interessa os 32 bits. E desses 32 bits, uma porção dele nos indica a rede e outra porção nos indicam o host, mais conhecido como Network ID e Host ID. Então, nos dá a identificação nesses 32 bits. Para nós, seres humanos, o formato que nós utilizamos é o formato decimal separado por pontos, ou seja, 4 octetos formando os 32 bits. Nós transformamos em decimal e separamos por ponto, conforme vimos na nossa aula. Vamos agora falar sobre as classes do endereçamento IP. Quem define a classe? São os valores do primeiro octeto. Então, nós temos 5 classes. Quais são elas? Nós temos a classe A, que tecnicamente vai de 0 a 127. São endereços unicast. Para quê? Para endereçar os hosts na internet. E sua regra de formação? O primeiro octeto é rede e os outros 3 octetos representam o host ID. É claro, o 0 não se coloca a rede 0 e o 127 no primeiro octeto representa a rede de loopback. Agora vamos ver a classe B, também de unicast, para endereçarmos host. Vai de 128 até 191. Só que aí a regra é diferente. Nós temos 2 octetos de host e 2 octetos de rede, ou seja, parte indicando rede e parte do endereço indicando host. Vamos à nossa terceira classe, a nossa classe C, onde no primeiro octeto eu tenho valores entre 192 e 223, também para unicast, ou seja, nós temos 3 classes para unicast, para endereçarmos hosts na internet, ou seja, as classes A, B e C são ditas classes para endereços unicast. Então é bom sempre lembrar de 0 a 127, de 128 a 191, de 192 a 223. São unicast e a regra de formação. Classe A, primeiro octeto somente rede. Classe B, os 2 primeiros octetos rede. E classe C, os 3 primeiros octetos rede. E a porção de host no classe C fica para 1 e somente 1 octeto de host. Vamos ver agora a classe D. A nossa classe D, nós temos valores entre 224 e 239. São endereços multicast. Qual a diferença dos endereços multicast? É que, na realidade, os endereços multicast é um endereço para o grupo. Por exemplo, 224.009 é o endereço multicast de todos os roteadores que utilizam o protocolo RIP, Routing Information Protocol. E vamos ver agora a última classe, a classe E ou E, que vai de 240 até o final, que é 255. Na realidade é NAT morta, né? Que é para testes ou uso futuro. Apesar que eu não gosto muito do termo teste, porque nos remete à rede 127 que nós usamos para fazer teste, que é a rede de loopback. Prosseguindo então, cálculo, vamos fazer agora cálculos de rede classful. Nós temos a rede 200.000/24 e vamos ver a máscara de rede inicialmente. Então, /24 significa o quê? Que nós temos 24 primeiros bits da máscara de subrede ligados. Se fosse /25, 25. E nós temos o quê? Os 8 finais, que são os bits que nos pertencem para manusear. Então vamos ver como é que seria feita essa divisão?
A parte em vermelho é o ID de rede, são 24 primeiros bits. E a parte em preto, o ID de host, que são os 8 últimos bits, como nós vemos aqui à frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nossa tarefa será dividir o endereço 200.0.0/24 em 4 sub-redes. Essa é a nossa tarefa, bem simples. Então, vejamos. 200.0.0/24 dividido em 4 sub-redes. Como é que nós faremos isso? Primeiro, nós temos que saber, para 4 sub-redes, quantos bits nós necessitamos. No caso, 2. 2 elevado a 2, que é o número de bits, 4. Se eu precisasse de 6 sub-redes, 2 elevado a 2 não atende. Teria que ser 2 elevado a 3, que seriam 8 sub-redes. É dessa forma que nós fazemos o cálculo. Agora, vamos ver como é que ficaria a nossa máscara. Nós já temos 24 bits ligados. E vamos ter que fazer o quê? Ligar mais 2 bits. Por que nós ligamos bits de host? Porque os bits de hosts são os bits que nos pertencem. Na realidade, os bits de rede indicam qual a nossa rede. Os bits de host são os bits que eu posso manuseá-los. Então, nós temos possibilidades em 2 bits. 00, que daria a rede 200.0.0, a sub-rede 01, que eu liguei o bit 128 e o bit 64. O bit só está ligado o bit 64, então o valor em decimal dá 64. Não importa que parte é sub-rede e parte host. O decimal separado por ponto, eu sempre coloco o quê? Eu sempre coloco o valor que realmente fica. Então, o 0, 128. E aí, o 1 seria a 192, ok? Então, essa seria a nossa divisão. Nós teríamos a rede 200.0.0.0, 200.0.0.64, 200.0.0.128, 200.0.0.92. Verifiquem que sempre foi somando, ó, 0, 64, 128, 92, variando sempre de 64 em 64. Então, nossas sub-redes, mas não interfere na escrita em decimal separado por pontos. Continuando a parte de cálculos de rede Classful. Então, uma maneira bem simples de fazer isso é usando o quê? Os expoentes da base 2 no octeto, ou seja, 2A0, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6 e 2A7, ou seja, eu tenho as 8 posições do octeto, que na realidade 2A0 dá 1, 2A1 dá 2, assim até 2A7, que dá 128. Então, nossa máscara, 11000, ou seja, barra 26. Eu tenho os 3 primeiros octetos ligados e 24, né? 25, 26, mais esses 2 bits ligados. Então, nossa máscara nos diz o quê? Que dessa reta vertical para frente, nós temos rede e ou sub-rede. E para trás nós temos host na máscara. Então eu grifei aqui em amarelo, que significa o quê? Que com 2 bits nós temos, na realidade, 2 bits ligados. Nós temos o bit que vale 128 e o bit que vale 64. Então, se o bit 64 é o que delimita a divisão entre a parte de sub-rede e host no octeto, nós temos o quê? 64. Isso significa que nossas redes vão variar de 64 a 64. Por quê? Quando eu somo a quantidade de bits aqui na posição de host, até alcançar 64. Então, vejam só que interessante. Se eu começar no valor 0... e somar 64. Então, olha só,
eu vou somar de 64 em 64. Isso é a forma de facilitar o nosso cálculo, principalmente para provas ou concursos. Somando mais 64, próxima rede, 128. Somando mais 64, próxima rede, 192. Somando 64, próxima rede, seria 256. 256 não pode, por isso que está cortado aqui, ó. 256 não pode. No octeto nós podemos escrever de 0 a 255. Então, as redes possíveis, 200, 00, 0, 64, 128, 192. Bastando só eu lembrar das potências de 2, de 0 a 7. Isso funciona para qualquer octeto, qualquer cálculo, ok? Então agora nós vamos continuar com os cálculos de rede Classiful. Então nossa primeira rede, ó, 00, nós temos o bit 128 e o bit 64. Os dois desligados, 0, por isso subrede 0. Nosso broadcast é 1 antes da próxima rede. 0 mais 64 não daria 64? Então 63 o broadcast. IPs válidos, eu posso endereçar os hosts com os IPs de 1 a 62. Vamos ver agora a subrede 01. Ou seja, bit 128 desligado, bit 64 ligado. Vejam, nossa rede é a rede 64. A próxima rede seria 64 mais 64, 128. 1 antes da próxima rede é o endereço de broadcast. Daí nós temos de 65 a 126 os nossos endereços possíveis para host. Vamos ver a rede 10, ou seja, o bit 128 ligado e o 64 desligado. Então, que rede é essa? 128. 128 mais 64, 192. Então, o broadcast é um endereço antes da próxima rede, 191. Endereços válidos para host de 129 a 190. Vejamos agora a rede 11. A rede 11, ou seja, o bit 128 e o bit 64 ligados. Isso significa o quê? 128 mais 64, 192. Essa é a nossa rede com barra 26. 255 é o último, porque 256 não vale. E aí nós temos de 193 até 254 como sendo os endereços possíveis para os nossos hosts. Agora vamos a algumas observações do endereço IPv4. Endereço de rede é quando todos os bits de host estão ligados. Então, endereço de rede é quando todos os bits de host estão ligados. Ou, minto, quando todos os bits de host estão desligados. O broadcast é quando todos os bits de host estiverem ligados. Então, desligados, rede. Bits de host ligados, broadcast. E outra observação, o endereço de loopback, que o endereço de loopback é um endereço para testes. É como o nome já diz, é um loop. Ele vai até a conversação com o drive de rede e retorna sem sair para o meio físico. Vejamos alguns exemplos agora. Então, 200.00.128 com a máscara /27. Significa que no último octeto, nós temos aqui o 128, nós temos 3 bits em vermelho que nos representam a subrede e 5 bits para host. Todos os bits de host estão desligados, estão vendo? Agora nós temos o endereço de broadcast 159, porque nós temos um /27. Então nós temos 3 bits indicando subrede e os 5 bits finais estão ligados. Esse é o endereço de broadcast. E o endereço de loopback, 127.001, é o primeiro endereço da rede 127, que é a rede loopback. E o endereço de loopback, também conhecido como localhost, é o 127.001. Endereço de loopback ou localhost. Prosseguindo. Nosso exemplo era um /26.
Vamos ver agora a máscara de subrede e os quantitativos. Então, barra 26. 8, 8, 8 e 2 bits ligados. Na realidade, qual seria essa máscara? Primeiro octeto, 2, 5, 5, ponto, 2, 5, 5, ponto, 2, 5, 5, ponto. Estão ligados o bit 128 e o bit 64. Então, seria 1, 9, 2 no formato decimal separado por pontos. Ok? Então, esses 2 bits grifados em amarelo são os bits de subrede. Nós utilizamos 2 bits para a subrede, lembram? 2 elevado a 2, 4. Nós temos 4 possibilidades de subrede, que é a subrede 00, 01, 10 e 11. Agora nós vamos ver quantos bits nos sobraram para host. Então, 6 bits. 6 bits sobraram para host. 2 elevado a 6, 64. Tenho 64 valores possíveis. Isso não quer dizer que nós podemos endereçar 64 hosts. Por quê? Eu não posso dar o endereço de rede, nem o endereço de broadcast a qualquer host que seja. Então, nós temos que sempre subtrair 2. Então, eu tenho as possibilidades em valores de 0 a 63, está escrito em decimal e binário, e quando eu vou fazer os cálculos de quantos hosts eu posso endereçar, eu subtraio 2, 64 menos 2, 62, porque eu tenho que tirar o valor de rede e o broadcast da rede. Então, eu só tenho 62 endereços utilizáveis, que vai de 1 a 62. Então, agora, em linhas gerais, nós já verificamos como é feita a divisão classful de IP. Classless é assunto da nossa segunda aula. Então, nós vejamos agora uma pequena revisão. Vai ser um pouco rápida, mas eu acho que recordar é viver, e nós vamos ver. Máscara de subrede, nós vamos fazer o mesmo cálculo agora com barra 25, ou seja, 8 e 8, 16, 24 e 1, 25. Então, nossa máscara é o quê? 255, 255, 255 e o último octeto é 128. Então, nós teremos somente um bit para subrede, nesse caso, desse classe C. Utilizando um bit tem quantas variações? 2, né? É 0 e 1. 0 e 1. Ou seja, 2 elevado a 1 igual a 2. Nós podemos ter 2 subredes. Agora nós vamos ver o quê? Sobraram 7 bits para host. Então nós temos 2 elevado a 7, que dá 128 valores possíveis, de 0 a 127. Mas nós temos que subtrair 2. Subtrair 2 por quê? Eu não posso endereçar uma máquina nem com o endereço de rede, nem com o endereço de broadcast da rede. Então, 128 menos 2, 126 endereços possíveis de serem utilizados. Continuando com o nosso exemplo, nós vimos já o nosso exemplo inicial, barra 26, o segundo exemplo, barra 25, agora vamos fazer um barra 27 e depois um barra 28. Então, ó, tudo ligado, 255, 255, 255, o bit 128, 64 e 32. Isso aqui quanto é que dá? 224. Só para relembrar, o bit 128 está ligado, 64 está ligado e o 32 está ligado. 8, 10, 14, vai 1. 10, 12, vai 1. 224. Só para relembrar
passagem de binário para decimal. Então, nós vamos ver agora que nós temos o quê? 3 bits para as nossas sub-redes. Quantas sub-redes nós temos? Se nós utilizamos 3 bits, nós temos 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 2, vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, nós temos, na realidade, 8 sub-redes possíveis, de 3.000.001 até o quê? 111, com 3 bits, que vai, na realidade, variações de 0 até 7. Então, sobraram o quê? 5 bits para que nós utilizemos no host. 2 elevado a 5, 32. Então, nós temos 32 valores possíveis. Valores possíveis, mas não são endereços possíveis. De 0 a 31. Por quê? Nós temos que subtrair 2. Subtrair 2 porque é o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, na realidade, com barra 27, nós temos o quê? Somente 30 endereços possíveis. De 1 ao 30. Continuando agora, o nosso último exemplo da parte de máscara de subrede com barra 28, significa 28 bits ligados, primeiro octeto 255, segundo octeto 255, terceiro octeto 255 e o quarto octeto 240. Nós temos um total de 4 bits para subrede e 4 bits para host. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, nós temos 16 possíveis subrede, de 0 até 15. Utilizamos 4 bits para host também. Então, nós temos 16, com uma diferença, né? Nós temos 16 valores possíveis, de 0 a 15, porém, o que ocorre? Nós só podemos usar 14 endereços. Por quê? Eu tenho que subtrair 2, que simboliza rede e broadcast da nossa rede. Então, agora, nós vamos pegar o nosso segundo exemplo, 200.110/24, dividir em 8 subredes. Primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Relembrar nosso 2 a 7, 2 a 6, 2 a quinta, 2 a quarta, 2 a terceira, 2 a segunda, 2 a primeira, 2 a 0. Ou seja, se eu sei as bases de 0 a 7, eu consigo fazer qualquer cálculo com endereçamento IP. Então, nossa máscara de subrede, 3 bits. Por que 3 bits? Para 8 subredes, eu preciso o quê? 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 8. Então, eu preciso de 1, 2, 3 bits para a subrede. Por isso que nós temos esses 3 bits ligados. Então, vamos agora começar a fazer nossos cálculos. Passamos um traço na vertical, onde separa a porção de bits ligados, que é rede ou subrede, e a porção de bits desligados, que nos representam o quê? Os bits de host. Então, passamos o traço na vertical, nós vamos agora colocar esse amarelo para destacar onde nós faremos os cálculos, e nós temos que imaginar o seguinte, ó, 3 bits. 3 bits, nós vamos ter 8 variações, de 0 a 7. E nós temos o bit 128, o bit 64 e o bit 32. Então, se nós temos o bit 32, é porque nós temos um conjunto, só para vocês entenderem a matemática da coisa melhor. Nós temos um conjunto, num octeto, de 256 possibilidades. Ok? E nós vamos ter 8 subredes, que 2 a terceira dá 8.
Então, nós vamos dividir isso por 8 e vai dar exatamente a quantidade de endereços que nós teremos onde? Em cada conjunto. Então, 24 por 8, 3 vezes 8, 24, sobra 1. 16 por 8, 2 vezes 8, 16, resta 0. Daí está o nosso 32, gente. Isso é matemática pura. 2 elevado a 5, ou dividir os 256 endereços possíveis de 0 a 255 do octeto pela quantidade de subredes, dão grupos conjuntos de 32 endereços. Por isso que eu digo para vocês que vai variar de 32 em 32 com essa máscara, barra 27. Vai variar de 32 em 32, ok? Então vamos lá. Nós vamos partir sempre de 0 a nossa contagem. 0 mais 32, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 32, 128. Então, nós temos a rede 201, 0, 201, 32, 201, 64, 201, 66, 201, 128. Então, 128 mais 32, nós estamos continuando a página anterior. 160, 160 mais 32, 192, 192 mais 32, 224, 224 mais 32, 256. Opa, 256 não pode. Então, nós temos, além das outras redes que nós já vimos, nós temos a 201, 128, 201, 160, 201, 192, 201, 224. Se nós quisermos testar com IP, nós podemos fazer com IP. Com binário, fazer o IP com binário ou com decimal, indiferente. Dessa forma que eu acabei de fazer na nossa tela, nós podemos fazer classes A, B, C, porque toda a divisão é feita por octetos. Continuando aqui a nossa divisão, vamos ver. A subrede tudo 0. Ó, bit 128 zerado, 64 e o 32 zerado. Então, 201 0. Não varia de 32 em 32, porque não é o bit 32? Então, 0 mais 32 seria 32. Aqui tem uma falhazinha, um ato falho, aqui são 30. Ou seja, 0, broadcast 31, válidos de 1 a 30. Nossa subrede 001, bit 32 ligado, então nossa rede é 32. 32 mais 32, 64. Então, 1 antes da próxima rede é o broadcast. Os válidos de 33 a 62. Vamos ver agora a nossa rede 010. Bit 64 ligado. 64 mais 32, 96. Broadcast 1 antes da nossa próxima rede. Os válidos de 65 a 94. Nossa rede 011, que dá 64 mais 32, 96. Então, nossa rede 96, a próxima seria 128. Broadcast é o 127, de 97 a 126 são os endereços válidos. Vamos agora passar para os nossos próximos 4 conjuntos de redes. A 100, o bit 128 está ligado. Então, rede de 128, 160 seria a próxima, broadcast é um antes. Os endereços possíveis de 129 a 158. Vamos ver a nossa rede 101, bit 128 e bit 32 ligado, dá um total de 160, que é o nosso
endereço de rede com a máscara /27, que são os 3 primeiros bits do quarto octeto ligado. 192 seria a próxima rede, o broadcast é o 191, os válidos de 161 a 190. Nossa rede 110. Vejam que é na sequência, é o bit 128 e o bit 64 ligados. Somados dão 192, que é o nosso endereço de rede. 192 mais 32 daria 224. Então, o broadcast é 1 antes da próxima rede, que é o 224. E os endereços possíveis de 193 a 222. Veremos nossa última subrede, que é a subrede 111. Ou seja, os bits 128, 64 e 32. Somados 128, 64 mais 32, dá a rede 224, onde o broadcast é o 255, valores válidos de 225 a 254. Ok? Então, nós fizemos a divisão da 210/24 em 8 subredes. Como nosso último exercício de revisão, imaginem vocês que nós queremos achar o quê? O endereço do roteador dessa rede. E o administrador disse que o roteador dessa rede vai usar o último IP. É claro que o último IP não é o de broadcast, vai ser o último IP válido. De uma rede cujo host é o 200.22.110.29. Como descobrir o endereço desse roteador? Primeiro, a nossa máscara é um /29. Se é um /29, nós temos o quê? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Temos 5 bits ligados no quarto octeto, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 3 desligados. Segundo passo da nossa técnica para descobrir, nós vamos escrever a máscara 255, 255, 255 e os bits ligados 248. A soma dos bits 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8. 248 no último octeto. Então, nós temos a máscara no formato binário e temos 5 bits para a subrede. Então, lembrando o nosso 2A0, 2A1, 2A2. 128, 64, 32, 18, 4, 2, 1. Lembra lá o nosso traço? Separa a parte dos bits ligados dos bits desligados. Então, nós já sabemos que vai variar de 8 em 8. Só que se eu for somar de 8 em 8, imaginem vocês, 8 e 8, 0 mais 8, 8 e 8, 16, e 8, 24, e 8, 32, e 8, 40, e 8, 48. Até eu chegar aos 110, eu perderia muito tempo. Então, vamos usar a facilidade da matemática? Vejamos o seguinte, se é de 8 em 8, é múltiplo de 8. Se é múltiplo de 8, basta eu dividir o valor 110 por 8 e pegar somente o inteiro, não me importa o que deu. Ou seja, 110 dividido por 8 dá 13 ponto alguma coisa. Eu pego somente a parte inteira. Para que eu pego a parte inteira? Não é um múltiplo de 8? Se eu multiplico 13 por 8, 104. Achei a rede. Se eu achei a rede, eu tenho como somar 8 e 4, 12. Então, a próxima rede seria 112. Nosso broadcast é 1 antes da nossa rede, é o 111. E o nosso último IP seria o 110. Com isso, nós sabemos que o endereço do nosso roteador é 200, 2, 2, 110.
e 111 é o broadcast. Nesse caso aqui, daria o quê? Conflito de IP. Por que conflito de IP? O host 110 tem o mesmo IP do nosso gateway. Por curiosidade agora, para encerrarmos nossa aula, como uma máquina descobre o conflito de IP? Pesquisem o protocolo de resolução de endereços, o protocolo ARP. Toda vez que um nó sobe sua placa de rede, ele envia um ARP request com seu próprio endereço IP. Se alguém responder, nós temos conflito de IP. Até a nossa próxima aula.